Uma chuva fina e persistente banhava a cidade, dissipando o calor sufocante do fim da tarde. As janelas da casa de Helena, 38 anos, estavam abertas, permitindo a entrada do aroma úmido das folhas e o distante som de trovões. Perdida em seus pensamentos, ela observava a paisagem através da janela, o vapor da xícara de chá aquecendo-lhe o rosto. Aquele dia, tudo parecia inalterado. O marido, ausente como sempre, envolvido por compromissos de trabalho e jantares corporativos, mantinha um casamento aparentemente estável, mas por dentro, desprovido de cor, calor e desejo. Helena não conseguia se lembrar da última vez que experimentara aquela sensação de frio na barriga, aquele arrepio que anuncia a iminência de um ato impensado. O silêncio da residência foi quebrado pelo som de uma fechadura, seguida de uma voz. Oi, madrasta. Um sorriso hesitante, carregado de uma complexidade ambígua, emoldurava a fala dele. Henrique, 22 anos, filho do primeiro casamento do marido, alto e de olhar penetrante, com a barba ainda por fazer e a camisa encharcada grudada ao corpo, demonstrando músculos esculpidos por disciplina e vaidade. A ausência dele havia durado meses e o impacto de seu retorno foi imediato. Parecia mais homem, mais perigoso. Está chovendo muito lá fora, disse Helena, forçando uma neutralidade que contrastava com a agitação interna, sentindo a garganta seca. Ele jogou a mochila no chão, tirou os tênis e seguiu para a cozinha, a fim de pegar um copo d'água. Ao passar por ela, o aroma do corpo molhado, uma mistura de perfume e suor, impregnou seus sentidos. Um perfume masculino, amadeirado e levemente picante, imponente demais para ser ignorado. Helena desviou os olhos, mas foi tarde. Henrique percebeu. Ainda está frio aqui dentro, ele observou, mantendo o olhar sobre ela por um tempo excessivo. Helena não respondeu. Seu coração acelerou, mas sua expressão permaneceu impassível, quase indiferente. No entanto, por dentro, algo tremia. Algo que ela tentava enterrar há anos. Uma faísca havia sido acesa naquele instante. Mais tarde, vestida de pijama, aplicando creme nas pernas no quarto, ouviu a porta se abrir. Um ruído discreto, como um convite silencioso. Era Henrique no batente da porta, apenas com uma toalha, ao redor da cintura, os cabelos pingando, o peito largo ainda úmido. Tem um secador por aqui? Ele perguntou casualmente, mas com um brilho nos olhos, um brilho que revelava mais do que ele estava disposto a admitir. Helena engoliu em seco, recordando-se do local exato do secador, no armário do banheiro, na primeira prateleira. Ele não se moveu imediatamente, apenas a observava, seu olhar fixo em suas mãos, que pararam de espalhar o creme. O silêncio entre eles era denso, carregado, como se qualquer movimento pudesse desencadear algo incontrolável. Obrigado, ele disse, virando-se devagar e desaparecendo pelo corredor. Helena permaneceu imóvel por um longo momento, o coração batendo nos ouvidos. Aquilo não podia estar acontecendo, mas estava. Ela o sabia. Aquela semana seria longa e perigosa. No dia seguinte, o céu nublado e abafado substituiu a chuva. Helena acordou antes de todos, como sempre, e desceu para preparar o café. Tentava manter a mente ocupada com os compromissos do dia, a lista de compras, os e-mails sem resposta, mas era inútil. A imagem de Henrique da noite anterior, com gotas escorrendo pelo peito, invadiu sua mente como um sussurro insistente. Ela não queria aquilo, mas também não fazia nada para impedir o pensamento. Estava passando manteiga no pão quando sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Um perfume fresco, passos descalços. Henrique entrou na cozinha vestindo uma camiseta, cinza justa e shorts de moletom que revelava as pernas bronzeadas e firmes, os cabelos ainda úmidos e propositalmente desalinhados. Bom dia, ele disse sorrindo. O tom soou mais íntimo do que o esperado. Bom dia, respondeu Helena sem o encarar, mas sentindo a pele queimar. Dormiu bem? Ele questionou.
Dormi, ela mentiu. Henrique se aproximou do balcão, esticando o braço por cima dela para pegar uma xícara no armário. O movimento inocente ou quase fez o braço dele roçar levemente seu ombro nu. Um toque rápido, delicado, mas suficiente para prender a respiração de Helena. Ela recuou sutilmente, mas ele percebeu. Você sempre acorda tão cedo assim? Perguntou ele. É hábito, disse ela, tentando manter o tom neutro. Gosto disso, disciplina. Ele a observava com atenção excessiva, como se estudasse cada microexpressão, cada reação, o que a deixava desconfortável ou talvez excitada. Naquele dia, Helena decidiu fazer um passeio. Precisava espairecer, clarear a mente, respirar, longe daquela casa onde cada parede parecia vibrar com algo indefinível. Ao voltar, encontrou Henrique no sofá, deitado com fones de ouvido e a camiseta levantada, mostrando o abdômen liso. Ela parou por um instante, observando-o, por um momento a mais do que o necessário. Ele notou. Não precisa fingir que não. Viu, disse ele, tirando um dos fones. A voz era baixa, provocativa. Viu o quê? Ele continuou. Isso, ele respondeu. A forma como você me olha. Helena ficou tensa. O rosto corou imediatamente. Tentou sorrir, mudar de assunto. Você está imaginando coisas, talvez. Mas ele se sentou lentamente, os olhos fixos nos dela. Não sou só eu que estou imaginando, né? Ela não respondeu. Apenas se virou, seguindo em direção à escada, os passos apressados, mas o coração batendo forte. Ele estava certo. Ela o olhava, ela pensava nele e estava perdendo o controle. Nada jamais seria igual. Helena sabia, sentia isso em cada fibra do corpo, em cada batida apressada do coração. O aroma do café preencheu a cozinha como uma lembrança de normalidade, mas já não havia mais normalidade a resgatar. O relógio marcava 7h12. A casa estava mergulhada, em um silêncio tenso, como se as próprias paredes guardassem o segredo daquela madrugada. Helena apoiou as mãos sobre o balcão, fechando os olhos por alguns segundos, tentando reorganizar os pensamentos. Mas bastava lembrar do toque, do olhar, do sussurro no escuro, para o corpo responder antes da razão. O som de passos descalços no piso frio fez seu estômago revirar. Ela não precisou se virar para saber quem era. Henrique surgiu à porta da cozinha, com a camiseta que usava na noite anterior, os cabelos bagunçados e o olhar indecifrável. Por um instante, ele ficou ali, apenas a observando, como se ainda tentasse decifrar se o que viveram fora sonho ou coragem. Bom dia, disse ele, a voz rouca de sono, ou resquício de tudo o que não foi dito. Helena não respondeu de imediato. Virou-se devagar, o rosto sereno, mas os olhos denunciando a tormenta. Serviu uma xícara de café e a empurrou suavemente pela bancada em direção a ele. Vai querer? Perguntou, como se falasse de outra coisa. Henrique caminhou até ela e pegou a xícara, as mãos se tocando num gesto pequeno, mas cheio de eletricidade. Por alguns segundos, beberam em silêncio. Preciso ir embora, ele disse, quebrando o silêncio, sem coragem de olhar para ela. A frase caiu como uma lâmina morna, não porque ela não esperasse, mas porque ouvir era diferente de imaginar. Vai fugir, Henrique? A voz dela soou mais firme do que esperava. Eu não... Não sei o que estou fazendo aqui, Helena. Eu não devia... Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Mas não consigo ficar perto de você e fingir que nada aconteceu. E ficar longe também não é solução. Helena sentiu as palavras perfurarem mais fundo do que qualquer toque, porque ele dizia exatamente o que ela também carregava. No peito. Então não diga nada agora, ela pediu, sua voz baixa e carregada de exaustão. Não decida no calor da culpa. Não arruine o que já está arruinado antes de entender o que isso significa. Henrique a olhou então, com um olhar que misturava desejo,
arrependimento e algo mais. Uma ternura que ela não esperava. Você merece mais do que isso, Helena. Mais do que o papel de mulher esquecida, de madrasta invisível, de alguém esperando por migalhas de atenção de um casamento vazio. Ela sorriu, triste. Um sorriso maduro, de quem sabe onde pisa e mesmo assim pisa. Aproximou-se dele, passando a mão de leve pelo rosto, pelos fios desalinhados. Você não faz ideia do quanto eu já desejei ouvir isso. Henrique fechou os olhos por um instante, inclinando o rosto ao toque. Mas então, como se ambos compreendessem a linha que ainda restava a ser respeitada, ela se afastou. Vá, Henrique, antes que a gente se perca mais. Ele hesitou, mas assentiu devagar. Depositou a xícara na pia e, antes de sair, deixou um último olhar preso no dela. Se quiser, se precisar, me chama. E partiu. A porta se fechou. E Helena, enfim, deixou as lágrimas caírem. Não eram de arrependimento, mas de um luto estranho. Um luto por tudo aquilo que poderia ter sido. Por quem ela foi antes daquela noite e não seria mais. O telefone tocou. Era Ricardo, como se o mundo real tentasse retomar seu posto. Amor, chego amanhã. Alguma novidade por aí? Helena respirou fundo, limpou o rosto e respondeu. Não, tudo normal por aqui. Mas ela sabia. E as paredes daquela casa sabiam que nada jamais voltaria a ser normal.